A discussão sobre o aumento do IPTU ontem na Câmara foi quente. Muita gente participou da audiência. Entre os inúmeros questionamentos, teve também algumas propostas para uma revisão do projeto apresentado pela Prefeitura. 200 lugares foram improvisados na entrada da Câmara. Dentro do plenário já não cabia mais ninguém. Os 400 assentos foram ocupados. Moradores se organizaram e trouxeram faixas contra o aumento do imposto. A audiência tinha acabado de começar e já dava sinais de que seria um debate acalorado. Isso está errado, vocês têm que considerar. Os vereadores têm que pensar nisso. Todas as pessoas, o executivo tem que fazer sua exploração. É sacanagem. Logo em seguida nós teremos, vocês não têm respeito. nós teremos um tempo para que a população possa fazer a sua colocação. Muito obrigado. O senhor me acrescentou 245% no meu valor. Por que o senhor não colocou 35% que está dentro do meu orçamento e dentro do orçamento de todos? Porque o seu salário, o salário de cada um aqui não subiu 245% durante essa época. Uma equipe técnica da Secretaria de Fazenda tentava explicar aos moradores como chegou ao reajuste, mas foi pouco para convencer quem viu o valor do IPTU ficar 3, 4 vezes mais caro. Eu vou pegar o meu salário, vou receber no mês de fevereiro, a aposentadoria que eu sou aposentado, é 6,6. Eu vou pagar esse 75% de aumento. Eu e minha família temos 2 terrenos na Palhena, lá na beira da estrada. Eu paguei em um deles 7.563 o ano passado e esse próximo ano está vindo um imposto de 56.223. A audiência foi espaço para debater, tirar dúvidas ou receber propostas dos contribuintes. E elas vieram. Ser colocado a mudança para a nova planta de valores no momento que o imóvel for vendido. O senhor tem mais 3 anos. Divide isso nesse imposto aqui, ó. Não arrecadar tudo esse primeiro ano para fazer mais 2 anos. Planta de valores não está errado, a valorização que eles fizeram está correta. Só que a gente então tem que diminuir a alíquota, que o que não pode é aumentar o imposto. Teria que diminuir o imposto, porque está muito caro. Essa foi a primeira audiência pública este ano para discutir a planta de valores do IPTU de Londrina. Foi um termômetro para os vereadores, já que são eles que vão ter que decidir se aprovam ou não a proposta do Executivo. No ano que vem, 240 mil contribuintes vão ter de pagar o IPTU. Se a proposta for aprovada, a Prefeitura espera aumentar em 66 milhões de reais a arrecadação. Agora, a Comissão de Finanças e Desenvolvimento Urbano e de Economia tem até 40 dias úteis para analisar as propostas. A Câmara entra em recesso no dia 20 de dezembro. Se a lei não for votada ainda este ano, o reajuste no valor do IPTU fica para 2016. Então é preciso ajustar, é preciso fazer justiça tributária, mas é preciso também que haja fiscalização no sentido de aplicação desses recursos. Se é um assunto tão importante para a cidade de Londrina, por que não foi discutido com antecedência, inclusive com audiências regionais, para se fazer o levantamento do que a população queria, para fazer uma adequação técnica, tendo a possibilidade de fazer novas discussões até que a população realmente seja ouvida de fato. Bom, a população ainda pode apresentar projetos propostas até às 7 horas da noite de hoje. A proposta tem que ser feita por escrito e protocolada na Câmara de Vereadores. Bom, aqui no estúdio comigo, reforçando então, Fábio Silveira, o prefeito Alexandre Quiref, vereador Marta Carracho, obrigado a todos pela presença. Vereador, para ficar bem claro, como é que funciona isso que as pessoas vão apresentar e como é que isso vai se transformar no projeto de lei ou uma emenda ao projeto de lei? Bom, o cidadão ele tem até hoje às 7 horas da noite para apresentar suas propostas. Algumas pessoas já apresentaram ontem de forma escrita. Então nós pedimos para que as pessoas que forem levar a sua proposta até a Câmara de Vereadores, elas levem impresso, escrito, porque daí essa proposta ela fará parte do corpo do projeto de lei e o projeto, bem como as propostas, serão analisados pelas demais comissões temáticas da Casa para que possa ser emitido um parecer. Bom, prefeito, a proposta inicial era de um desconto de 40% no valor apurado, né, para medir o IPTU. Com essa proposta, a arrecadação de 80 milhões, mas na verdade, tirando a inadimplência, 66. O senhor soltou uma cartada lá no final, que aumentando para 50% o desconto no valor venal do imóvel... Até os números na tela para a gente ver? Isso,
teria aí, cairia para 39 milhões, 30 milhões líquidos a administração está tratando, né, que é o que entraria, e 24,5% dos imóveis aí teriam redução do imposto. Bom, estava difícil pelo ambiente da Câmara, pelo ambiente da audiência pública, estava difícil passar do jeito que foi, com 40%. O senhor acha que com 50% dá uma sobrevida, vai conseguir melhorar a condição de passar esse projeto na Câmara? Boa tarde, Fábio. Primeiro eu queria me dirigir para esclarecer uma afirmação na matéria de que há malandragem no processo. Inaceitável e irresponsável afirmação da pessoa que fez essa declaração e injusta com um governo sério, transparente e honesto. Isso é importante deixar claro. Com relação ao nosso projeto de lei, ele previa diminuição do imposto de 23 mil imóveis, com esse recorte de 50% de desconto, de 40% de desconto. A proposta de ampliar esse desconto para 50% amplia a diminuição dos valores do IPTU para 58 mil contribuintes. Essa discussão a gente tem que fazer, é essencial. Mas isso não supera todos os desafios, porque além dessa questão dos impostos que tem que abaixar, que a nossa proposta pela primeira vez apresenta essa possibilidade desde 2001, que é abaixar impostos de uma parte da população, ela também não contempla, ela não resolve o problema daquela citação também na matéria de alguém que teve um aumento de 200%, que equivale na nossa proposta original a 3% dos casos aqui da revisão da planta genérica de valores. Então é preciso também criar uma ferramenta para contemplar essa porção minoritária, mas que evidentemente tem que ser contemplada como uma solução. E a participação ontem da população, né, nessa audiência pública apresentou assim, uma série de sugestões que agora nós vamos nos debruçar junto à Secretaria da Fazenda para subsidiar os vereadores na discussão dessa matéria. Mas o importante é deixar claro que se nada for feito, sobe, como vem acontecendo desde 2001, o imposto de todo mundo. Desde 2001, a cada ano vem a correção da inflação indiscriminadamente para 100% dos imóveis. E nós estamos propondo um modelo diferente, que é evidente que cria uma discussão acalorada, mas tem que ser enfrentado, porque hoje existe uma injustiça. Pessoas pagando a mais do que deveriam e pessoas pagando a menos do que deveriam. Aquele exemplo, por exemplo, ali daquele imóvel ali na Gleba Palhano, aquele terreno de 7 mil de imposto que sobe para 50 e tantos mil. É evidente que o imóvel é um imóvel milionário, mas que tem uma série de particularidades e peculiaridades que nós precisamos encontrar soluções legislativas que sejam aplicáveis a todos os cidadãos e que também viabilize a capacidade de contribuição do londrinense diante desse ajuste que tem que ser feito. Uma pergunta que chegou para a gente, prefeito, 9972-5178, se você quiser manda uma mensagem para a gente que a gente repassa aqui agora para o prefeito. O telespectador acabou não se identificando, por que esse aumento considerado por ela abusivo não pode ser aos poucos, ano a ano? Eu acho que essa foi a grande questão. Ninguém discutiu ontem na audiência pública que não deve ser feito um tratamento igualitário para todo mundo e abaixar de quem está pagando a mais do que deveria. Mas o impacto sobre aqueles que estão pagando a menos do que deveriam, quando é muito grande, e eu já falei aqui que 200%, por exemplo, é para 3% a partir da nossa proposta original, precisa haver um escalonamento, é uma possibilidade. Agora nós temos que, a partir dessas observações pertinentes, desenvolver as soluções legislativas para aprimorar o projeto de lei e contemplar a cidade com um IPTU justo, e que, evidentemente, seja igualitário para todos os londrinenses. O Ed Henriques, que mora no centro, ele diz o seguinte: prefeito, o que significa em percentual as entradas de IPTU nas necessidades do ano? Acho que ele imagina, se o IPTU não for aprovado esse ajuste, o que a prefeitura vai conseguir fazer e o que não vai conseguir fazer? O nosso orçamento apresentado para 2015, ele é muito modesto, porque são as limitações da Prefeitura de Londrina. Nós economizamos 70 milhões ano passado, nós promovemos 2 planos de eficiência administrativa, estamos propondo uma reforma administrativa, um plano de desenvolvimento econômico e de industrialização. Quer dizer, fomos aos limites, estamos protestando os grandes devedores, fomos aos limites das nossas capacidades. E é evidente que a receita acessória que ela pode gerar, essa discussão, vai ser revertida 100% a favor da população, obrigatoriamente. 25% para a educação e 15% para a saúde. Mas a gente, inclusive, a partir das 2 horas da tarde, vou divulgar no meu Facebook, para quem quiser acompanhar, tudo aquilo que está planejado para ser investido caso o projeto original
seja aprovado. Evidente que as modulações geram impacto nas contrapartidas também. Vereador, o senhor que representa a população de Londrina, a Câmara é a caixa de ressonância da população, tem clima para o projeto? O senhor acredita que a audiência de ontem contribuiu? Que balanço que o senhor faz? Bom, contribuiu sim. Até gostaria de parabenizar todas as pessoas que participaram efetivamente da audiência pública. É importante a participação efetiva da sociedade, ainda mais por um projeto polêmico como esse, que deve ser debatido em todos os seus detalhes. Tá? Nós ouvimos muitas propostas ontem, propostas em relação, como essa que foi comentada agora, do escalonamento da implantação no resultado final da plano de valores, se for votada, no caso. A preocupação também para que o IPTU continue tendo caráter de imposto, isso é importante deixar claro, e não passe a ter um caráter de multa, de punição. Né? Isso tem que ser debatido também. A questão que também se demonstrou pertinente nos debates, a questão do IPTU subir de acordo com a valorização comercial, a valorização do imóvel, sendo que a renda das pessoas não subiram também nessa mesma proporção. Mas isso tudo tem que ser debatido. Então, o resultado da audiência pública foi muito bom, muito positivo. O embate realmente foi acalorado, mas isso é importante para o crescimento do projeto, para o amadurecimento do projeto. Exatamente. Vou perguntar para o prefeito, isso foi usado lá na audiência, a oposição está usando isso, que é uma fala do senhor, inclusive, no debate do segundo turno aqui na RPC TV, dizendo que, bom, aumentar imposto, corrigir planta era uma coisa que não se cogitava. Prefeito, o que mudou de lá para cá? Deixei bem claro na ocasião que não se cogitava porque a prefeitura não tinha feito a lição de casa, ela não tinha envergadura moral para tratar dessa questão que tem que ser feita, que é enfrentar as distorções que existem na política tributária do município. Mas nós fizemos os planos de eficiência administrativa, economizamos 70 milhões, protestamos os grandes devedores na medida das possibilidades jurídicas, mas aprovamos uma lei nesse sentido e estamos protestando. Conseguimos desencadear a cobrança de 30 mil processos de execução fiscal que não conseguiu sair da prefeitura. Estamos lançando um plano de reforma administrativa e de desenvolvimento econômico. Enfim, nós somos aos limites. Uma prefeitura enxuta, que não tem nenhum caráter perdulário, muito pelo contrário, que foca suas ações prioritariamente na saúde e na educação, atingindo até 30% do seu orçamento na saúde, e que é demandada todo dia por novos serviços públicos de qualidade e em maiores quantidades. E a população foi às ruas em julho do ano passado pedindo transparência, fim da corrupção e melhoria dos serviços públicos. Nós precisamos discutir isso, buscar justiça tributária e a renda acessória reverter 100% em favor da população. Então, a prefeitura, evidentemente, depois de percorrer todo esse caminho, tem condições de discutir isso de forma transparente, clara, objetiva e construir as soluções que a necessidade, que a sociedade, evidentemente, exige. Luiz Marcelo mandou mensagem para a gente dizendo o seguinte: prefeito, esse processo é muito técnico para ser discutido em pouco tempo. Por que não realizar essa discussão com mais tempo? Aí eu emendo a pergunta seguinte: o senhor trabalha com a possibilidade do projeto não ser votado ou não passar esse ano, de repente voltar para essa discussão no ano que vem? Não, a nossa proposta é votar esse ano. Nós apresentamos em agosto esse projeto à Câmara de Vereadores, nós encaminhamos. Agora tem uma tramitação, inclusive, de verificação de legalidade, do formato, da aderência ao processo legislativo. Isso está transmitando na Câmara de Vereadores. Agora, a discussão, os apontamentos, eles foram muito precisos. O Mário Takahashi colocou aqui com muita felicidade que foram precisos e colaboraram demais. Nós temos condições, nós temos críticas suficientes para elaborar o aprimoramento desse projeto de lei. A nossa expectativa é que seja votado, evidentemente pode ser aprovado ou não. Isso faz parte do processo de discussão legítima, transparente e democrática da sociedade. Vereador Mário Takahashi, esse projeto deve ir amanhã lá para a Comissão de Finanças, que o senhor é presidente. O senhor tem 40 dias úteis para apresentar o parecer. A sua comissão, a Comissão de Desenvolvimento Urbano. Daqui até o recesso são 34 dias úteis. Vai dar tempo de discutir esse ano? Olha, nós vamos ter que analisar todas as propostas. É um projeto realmente que tem muitas variáveis, até na apresentação que a Comissão Técnica do Executivo, os funcionários fizeram para nós, vereadores, inclusive foi demonstrado na audiência pública, nós observamos que existem vários índices, vários redutores. Então, é um sistema muito complexo de cálculo. Qual é o cuidado que nós devemos ter? Nós temos que analisar esse projeto, nós temos que analisar todas as propostas e gostaria de deixar aqui registrado que, muito embora tenha acontecido a audiência pública ontem e o prazo da apresentação das propostas vai até hoje às 19 horas,
todo e qualquer munícipe pode ir até a prefeitura ou até a Câmara de Vereadores, falar com o vereador que ele tem relacionamento ou qualquer outro vereador, me coloco à disposição aqui através da Comissão de Finanças para que a população continue participando do processo. Não é porque foi realizada a audiência pública que a população não pode ir até a Câmara levar a sua reivindicação, levar a sua proposta, né, levar a sua ideia, né, porque o projeto ele é feito de construção, feito de ideias. Tá? Nós temos um prazo de 40 dias, nós temos um trâmite regimental. Após o parecer da comissão, das comissões temáticas, o projeto vai para a pauta para que se abra prazo para as emendas. Depois dessas emendas, existe a votação em primeiro turno. Depois, existe um novo prazo para a segunda fase de emendas, que a legislação assim prevê. E aí sim a segunda votação. Durante todo esse processo, que acredito que nós não devemos acelerar esse processo, mas sim trabalhar com tranquilidade, com maturidade, né? E até o final da votação, todo e qualquer munícipe pode ir até a Câmara de Vereadores, será muito bem atendido, muito bem acolhido, as suas propostas serão ouvidas, terão resposta, mesmo que sim ou não, que muitas propostas elas não podem se tornar emendas. Algumas sim, outras não. Depende do estudo jurídico e técnico também da proposta. O senhor acha que dá nesse ano, vereador? Vai depender muito do debate. Ainda vai depender muito de acordo com todas essas variáveis, todas essas questões pontuais que foram levados à Câmara, a questão de se nós vamos escalonar essa implantação desse imposto, que eu acredito que seja uma medida louvável, a questão também se o Executivo também vai fazer essa propositura, através do seu líder de governo, do aumento do desconto, as questões peculiares também para que a valorização do imóvel não seja um fator que vá gerar uma pena para o munícipe passar esse IPTU. Tudo isso tem que ser debatido, então vai depender muito, muito de acordo com o debate. Só para a gente encerrar, prefeito, um cidadão que mandou aqui, sim. Então agora o cidadão vai ser penalizado por conseguir adquirir um imóvel mais caro, porque muita gente reclamou que não vai ter condição de pagar, porque tem uma série de contas que a gente está acostumado, né? Agora, aquele cidadão que tem uma condição financeira, que de repente compra um imóvel para investir e tal, está dizendo que vai ser penalizado com o aumento do IPTU. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Não, eu tenho certeza que nós vamos encontrar a solução para isso. Essa discussão, ela cria soluções. Eu queria, inclusive, me dirigir à população que confie na capacidade de superar dificuldades e de criar soluções do Executivo e do Legislativo nessa interação com a população. Nunca houve tanta transparência, nunca um projeto dessa natureza teve tanto tempo de tramitação e tanta discussão. E é por isso que eu tenho certeza absoluta que essas dificuldades, essa sensação de penalização, nós vamos encontrar medidas mitigatórias e que possam fazer com que possamos promover a justiça, diminuir o IPTU de 58 mil londrinenses ou 23 mil a partir da proposta original, algo nesse sentido, e ainda assim não penalizar quem tenha feito esse investimento. Tenho certeza que nós temos capacidade de desenvolver soluções objetivas, legais, para contemplar todas essas questões. Pode confiar. Bom, nós recebemos muitas perguntas aqui pelo celular. Se você não conseguiu que sua pergunta fosse respondida hoje, procure seu vereador, vá até a Câmara de Vereadores, leve por escrito a sua sugestão. Hoje até às 7 horas da noite os vereadores vão receber isso e vão colocar em emendas ao projeto. Obrigado ao vereador Mário Takahashi, ao prefeito Alexandre Quirek e também ao Fábio Silveira.